noite, irmãos. Estamos aqui mais uma noite com esse culto online da CIB. Estamos aqui para fazer o louvor com vocês até o final dessa quarentena. A irmã Eduarda vai estar orando agora para a gente começar. Oremos. Pai Santo, Pai amado, Deus, te oro e te agradeço, Senhor, por mais um dia, Deus, que o Senhor nos concedeu, ó Pai. Te agradeço, Deus, porque o Senhor tem nos guardado e nos protegido, Deus, até hoje, ó Pai. Muito obrigado porque o Senhor tem nos livrado de todo mal, Deus. Venho te pedir, ó Deus, que o Senhor venha continuar nos abençoando em meio a essa pandemia, ó Deus, que nós venhamos, Deus, estar seguindo as ordens que os nossos líderes dão pra gente, Deus, respeitando as normas, ó Pai. Que o Senhor venha continuar nos guardando, Deus, nos livrando, Deus, de todo mal, ó Pai. Abençoa, Deus, esse culto, Deus, que venha estar sendo um culto produtivo, Pai, e que venha estar sendo um culto, Deus, que venha estar tocando no coração, Deus, de cada pessoa que está assistindo, Pai. Abençoa esse louvor também, ó Deus, que venha estar sendo para a honra e glória do Teu nome, ó Deus. Essa oração que te faço, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Amém. Nós vamos estar cantando Dom de Amar. Vamos estar cantando agora Casa de Bênção. Nela estarão reunidos
agora com o pregador da noite. Segredos das Famílias Fortes, com o pastor Gilson Bifano. Reflexões baseadas em Lucas 2, 41 a 52. Quais são os segredos de uma família forte? No mês da família estamos trabalhando o tema Famílias Fortes, Igreja Forte. Quando lemos a palavra de Deus, nós podemos encontrar muitas famílias que foram fortes. E uma das famílias que nós podemos destacar foi a família de Jesus. O que faz uma família ser forte? É a nossa pergunta. Em famílias fortes, há características em comuns. Por exemplo, a presença da tradição familiar. Na família de Jesus, nós encontramos a tradição familiar presente. Em Lucas capítulo 2, versículo 41, diz assim a palavra de Deus: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Aqui nós encontramos algo muito interessante. Era uma tradição familiar, era uma tradição na família de Jesus ir até Jerusalém todos os anos para a festa da Páscoa. Os pais de Jesus não mediam esforços para levarem os seus filhos até Jerusalém. E naquela ida de Nazaré até Jerusalém, havia um convívio entre os membros da família e com outras famílias. Então, a primeira dica, o primeiro segredo de famílias fortes é o cultivo das tradições familiares. O que são tradições familiares? São coisas que se repetem em família, coisas que a família faz tradicionalmente. Por exemplo, o almoço aos domingos, as comemorações de aniversário, as celebrações de Natal, de Páscoa, os encontros da família. Essas coisas são muito importantes para que a sua família seja uma família forte. Quando você cultiva tradições familiares, você está fortalecendo a sua família. A Bíblia diz que todos os anos, seus pais iam a Jerusalém. As crianças esperavam aquela viagem. As crianças ficavam ansiosas com aquela viagem. Então, era uma tradição de Jesus fazer os preparativos, arrumar todas as coisas para empreender aquela viagem. E durante a viagem, como já dissemos, havia toda uma convivência, havia todo um fortalecimento dos relacionamentos familiares. Que você, na sua família, não deixe de cultivar as tradições familiares. São as memórias, as lembranças que vão fortalecer a sua família. O que vem então ser tradições familiares? Como já dissemos, o almoço aos domingos, a mesa, a ida para a igreja, as celebrações natalinas, as férias, as brincadeiras dos pais e filhos nos dias de chuva. São exemplos de tradições familiares que devemos fazer de tudo para cultivar em família. Resgate as tradições familiares em sua família. Comece a partir dessa semana valorizar essas tradições em sua família. E lembre-se, famílias fortes e igreja forte. A família de Jesus foi uma família forte, porque havia a tradição familiar muito presente no dia a dia da família de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que você comece a partir dessa semana o resgate de tradições familiares que se perderam em sua família e que precisam ser resgatadas para que a sua família seja forte cada vez. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa continuar reinando entre nós. Louvado seja Deus por mais essa grande e rica oportunidade de podermos estar juntos para aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. E eu gostaria que nós estivéssemos observando isso, porque se nós não observarmos isso, nós vamos continuar com o santuário fechado e não tendo os cultos
porque há um princípio no Brasil de desobediência geral. Nós vemos as ruas cheias, o governo falando da quarentena, não é agora, não é que agora a fome está batendo, o desemprego está batendo, mas lá no princípio, ninguém quis dar ouvido, ninguém quis saber, todo mundo andando na rua, sem máscara, sem qualquer precaução. E aí nós já começamos a colher os frutos agora, lá que foi plantado lá atrás, né? Cerca de muitas mortes num dia só, mas isso é fruto daquilo que a gente plantou mesmo. Então vamos observar as leis, porque nós não conhecemos a ciência, são os cientistas que estão falando o que a gente tem que fazer, e nós temos que ser obediente às autoridades, e na ciência eles são autoridades. Como na palavra de Deus, aqueles que estudam a palavra de Deus, eles são autoridades para poder ensinar a palavra de Deus e falar o que é certo na palavra de Deus. Então nós vamos hoje ler a palavra de Deus em João, no capítulo 10, o versículo 11. Nós vamos meditar um pouquinho sobre Jesus e as suas ovelhas. Jesus e as suas ovelhas. Abre lá sua Bíblia, capítulo 10 de João, o versículo 11, onde Jesus está dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então vamos pensar um pouquinho nesta oportunidade sobre o relacionamento de Jesus com as suas ovelhas. Né? Jesus e suas ovelhas, está implícito a ideia do relacionamento de Jesus com as ovelhas. Agora é importante a gente observar esse relacionamento e a gente se esforçar para ter um relacionamento com Jesus, não à altura do dele, mas que possamos imitá-lo nesse relacionamento e lutar para ser alguém que está dentro dos parâmetros do relacionamento que Jesus ensinou sobre a sua questão com as ovelhas e o que ele quer das suas ovelhas. Né? Na última vez que nós falamos daquilo que Deus quer para conosco, que nós sejamos santos. Então as suas ovelhas, elas devem buscar esta ideia de santos separados para Jesus, porque ele se separou para nós. Então vamos lá, a primeira coisa que queremos destacar nesse relacionamento de Jesus com as ovelhas é que Jesus tem para com as suas ovelhas um relacionamento amoroso. Um relacionamento amoroso. Jesus ama as suas ovelhas e ele ama as suas ovelhas com muita intensidade. Ele mostra para nós isso aí no capítulo 13, o verso 1, quando ele fala, a Bíblia fala que verso 1 diz assim, olha, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então você vê aqui que o relacionamento de Jesus com as suas ovelhas, a Bíblia diz que é um relacionamento amoroso, de amor, né, de dedicação, de cuidado. Esse amor que ele teve e tem é um amor que transcende qualquer pensamento que a gente tenha sobre o amor. Nós não conseguimos medir a intensidade do amor de Jesus, porque as nossas palavras, elas não têm essa dimensão de medir as coisas do reino de Deus. Mas no capítulo 15, o verso 9, também Jesus ali, ele fala um pouquinho sobre este amor.
E ele fala, ele compara o amor que ele tem para conosco com o amor do Pai. Presta atenção. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Pois é. Então, quem é pai, né, tem um amor pelo filho, pais de verdade, pais verdadeiros, né, tem um amor profundo para o filho, que trabalha incessantemente para dar, né, alimento para o filho, roupa para o filho, porque ama o filho, suprir as necessidades do filho. Isso é por causa do amor. Então Jesus supre as nossas necessidades porque ele nos ama. A segunda coisa que a gente pode também aprender neste versículo, eu sou o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas, também é que Jesus morreu no lugar das suas ovelhas. Jesus morreu no lugar das suas ovelhas, porque a palavra de Deus diz que todos nós estávamos condenados e condenados à morte. E Jesus, então, morreu a nossa morte. E ele fez isso de uma forma maravilhosa, espetacular, de uma maneira muito especial, né? Nós, pela manhã, falamos sobre o Salmo 46, onde lá tem uma citação dos salmistas: venham e vejam as obras estarrecedoras que Deus tem feito na terra. Pois é, uma das obras estarrecedoras é aquele fato dele ir à cruz e morrer no nosso lugar, no lugar das suas ovelhas. Pois é, isso Jesus fala de uma maneira muito especial no capítulo 15 ainda, o verso 13. Se você olhar lá, você vai ver as expressões de Jesus. Ele diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Os amigos aqui são as ovelhas de Jesus, são aqueles que realmente estão compactuando com a vontade de Jesus, o prazer de Jesus, a alegria de Jesus, porque ele tem um relacionamento amoroso e por causa desse relacionamento amoroso, ele morreu no nosso lugar. Esse amor foi tão intenso que ele abdicou da sua vida para que nós pudéssemos ter vida com Deus. Lá em Gálatas, no capítulo 2, o verso 20, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele escreve um versículo meio conhecido por muitas pessoas e até citado, mas é citado só a primeira parte do versículo. E nós queremos suscitar aqui a segunda parte. Ele diz assim, Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí a segunda parte do versículo diz: a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Pois bem, então, o mesmo testemunho que o apóstolo Paulo está falando aqui, está dando da sua vida, da sua fé, é o mesmo que nós devemos ter, porque ele não é mais do que eu, não é mais do que você, não é mais do que ninguém. O apóstolo Paulo é homem, foi homem como eu, como você, e ele pôde dizer que Jesus morreu na cruz porque o amou, morreu no lugar dele. Ele entendeu perfeitamente isso. Você possa compreender isso também, possa se tornar uma ovelha de Jesus para ter acesso às bênçãos que ele derramou ali na cruz por meio do perdão dos nossos pecados. Quando ele assume o nosso lugar naquela cruz, ele está morrendo no nosso lugar. Mas ainda queremos pensar sobre essa questão. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E aí queremos pensar, além dele ser amoroso, dele morrer em nosso lugar,
é que ele se preocupa com as suas ovelhas. Ele cita em João 9, capítulo 15, verso 9, que o mesmo amor que o Pai tem para com ele tem para com as suas ovelhas. Pois é, então ele se preocupa com as suas ovelhas. E qual pai que não se preocupa com seus filhos? Qual pai que não quer o bem dos seus filhos? Pois é, lá em João capítulo 17, o verso 9, nós vemos Jesus expressando a sua preocupação com as suas ovelhas. João 17, 9 diz: eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Está vendo? Então é Jesus preocupado conosco, está orando e falando com o Pai, intercedendo a nosso favor, porque ele se preocupa com as suas ovelhas, se preocupa comigo, se preocupa com você. Lá no capítulo 17 ainda, versículo 11, diz assim: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. A preocupação de Jesus é que ele iria para o Pai e não estaria fisicamente conosco. E ele então intercede por nós, para que o Pai cuide de nós como suas ovelhas. É fantástico Jesus, né? O cuidado dele é extremo para com as suas ovelhas. E nós precisamos se sentir seguros nas mãos dele. É o nosso pastor, é ele que vai conduzir as nossas almas até o encontro nos céus. Pois é, esse cuidado que Jesus, essa preocupação que Jesus tem com as suas ovelhas, também ainda está no versículo 15, lá do capítulo 17. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Está vendo? Do maligno aqui é do diabo, é do Satanás, é do demônio, é das pragas que ele tem para jogar sobre nós. Esse é o pedido de Jesus, nos proteger contra o maligno, contra o mal que o inimigo quer fazer conosco, quer aprontar para nós. Então, nesses dias de pandemias, nós temos visto que alguns de nós, Deus tem permitido chegar à Covid-19, mas são muito poucos. E Deus tem, então, um propósito nisso, é que nós não sabemos agora, mas um dia nós vamos saber. E se não soubermos, também não tem interesse nisso, não tem problema nisso, porque sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Isso nós já aprendemos muito na nossa igreja. E precisamos viver isso. E precisamos nos esforçar para sermos ovelhas obedientes a Jesus, porque ele se preocupa conosco. Mas ainda o versículo 20 vai mostrar para nós essa preocupação de Jesus. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Pois é, agora a preocupação agora já está mudando para outras pessoas. Jesus quer também se preocupar com você. Você que ouve o Evangelho, você que está ouvindo essa leitura da Bíblia, porque eu estou fazendo aqui a leitura da Bíblia, só estou lendo a Bíblia. Então, ele está preocupado com você também. Você que, se porventura crê que ele é o único e suficiente Salvador,
que ele morreu naquela cruz porque ele te amou. Então, esse versículo é para as pessoas que estão vivendo os dias de hoje. Agora, você que está ouvindo a palavra de Deus, Jesus está rogando por você que vai crer pela pregação dos discípulos dele, das ovelhas dele. E nós estamos aqui fazendo isso, anunciando que Jesus, ele é amoroso, que ele morreu na cruz e que ele se preocupa com você se você crer nele como seu Salvador, como seu Senhor. Mas ainda temos uma outra coisa que podemos colocar nessa questão de Jesus e as suas ovelhas, onde o versículo diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus tem um relacionamento com suas ovelhas duradouro. Olha só, agora é um relacionamento. E relacionamento não é de uma pessoa só, né? Eu me relacionar comigo mesmo? Tem uma ideia dessa. Estão dizendo aí que se eu não me relacionar comigo mesmo bem, eu não me relaciono com as pessoas. Mas esse relacionamento aqui é de pessoa para pessoa. É de Jesus para você. Contrapartida, se ele se relaciona com você, você precisa se relacionar com ele. E isso não pode ser uma vez aqui, outra ali, e uma vez na vida. Não. O relacionamento tem que ser duradouro. Quando a ideia do casamento, eu volto lá para lembrar desse relacionamento. Quando Deus fez o casamento, criou o casamento, ele casou o primeiro casal, fez a cerimônia de casamento do primeiro casal, e ele colocou entre nós uma lei que ela precisa ser interagida, vivida pelos casados, de que o nosso casamento é duradouro. E aí colocaram uma ideia de que o casamento é duradouro até que a morte nos separe. Pois é. Então, o de Jesus é mais longo, é eterno. Esse duradouro com relação a Jesus é eterno. O relacionamento é eterno. Ele tem um relacionamento com você aqui e você com ele. E quando você daqui sair, né? Quando você partir daqui, quando você morrer, o relacionamento vai ser muito mais intenso, porque nós vamos estar junto de Jesus eternamente. E haverá um relacionamento bem próximo, bem junto dele. E isso ele deixou muito claro na Bíblia. Nós precisamos ver isso também na Bíblia, porque eu não posso falar as coisas aqui e não provar biblicamente. Então, o relacionamento duradouro de Jesus, ele se expressou no capítulo 14 de João, o verso 2 e 3. Olha só como é que Jesus fala desse relacionamento duradouro. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Que maravilha, né? Que maravilha! Jesus quer que a gente vá morar com ele. O nosso relacionamento, o relacionamento de Jesus conosco, ele é eterno, porque para morar com ele, na casa dele. O texto está dizendo aqui, na casa de meu pai há muitos lugares, muitos aposentos, e eu vou preparar lugar para você. Olha a preocupação de Jesus em preparar um lugar para você, por causa do relacionamento com você, que é duradouro, que é eterno. Mas voltando no capítulo 17, o verso 24, olha só o que Jesus deixou para o futuro para nós. Olha a conversa dele com o Pai.
capítulo 17, verso 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Presta atenção que Jesus, aqui, ele está falando da eternidade, e ele diz que ele está pedindo ao Pai para que ele permita que nós estejamos com ele onde ele estiver. E aonde ele está hoje, segundo a Bíblia, está à direita do trono de Deus. Então, nosso lugar como ovelhas de Jesus, porque ele tem um relacionamento amoroso, porque ele morreu no nosso lugar, ele se preocupa conosco e o relacionamento é duradouro, é eterno. Ele quer um relacionamento com você eterno e não de meia hora, 1 hora. Ainda precisamos pensar sobre a questão de esse relacionamento de Jesus com as suas ovelhas dentro do versículo, né, da expressão de Jesus, onde ele diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida por suas ovelhas. Pois é, Jesus cuida das suas ovelhas para que nenhuma se perca. Olha só, além de ter um relacionamento amoroso, morrer no nosso lugar, se preocupar conosco, ter um relacionamento duradouro, mas também ele cuida de cada um de nós para que ninguém se perca. Eu queria que você estivesse prestando atenção nisso, porque é uma questão de entendimento para que a gente possa viver uma vida feliz sabendo que tem alguém que cuida de nós. Tem alguém que cuida de nós. Dentro deste esse pensamento de cuidar, né, eu conversando com a minha mulher um dia, eu estava falando com ela como pode um casamento daquelas duas pessoas, né, uma mulher já uns 50 e tantos, casar com um cara talvez de 25, 28 anos, que ele não tem mais do que isso, e por que ele casa com uma mulher tão velha? E não entendo um negócio desse, a minha cabeça é muito pequena para entender essas coisas. Aí ela disse assim: é segurança. Ele, casado com ela, se sente seguro, ele tem um porto, a mulher dele. Ele sabe que ele é jovem, que ele não sabe o que faz e que ele precisa de alguém para nortear, para cuidar dele, para ele não fazer as coisas erradas. Aí eu me calei, fiquei quieto, porque, né, de fato, não deixa de ser isso também, né? Psicologicamente a gente pode entender isso. Pois é, essa ideia de cuidar, né? Jesus cuida de cada um de nós, para que ninguém se perca. Isso está também registrado na Bíblia. Jesus deixou essa mensagem para nós, que ele cuida das suas ovelhas, além de amar, de morrer por elas, de se preocupar com elas, de ter um relacionamento duradouro, ele também cuida. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, o verso 39. Capítulo 6, verso 39. A palavra de Deus neste lugar é Jesus dizendo, versículo 39 diz assim: e esta é a verdade, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Tá vendo? É uma ordem que ele recebeu da parte de Deus.
olha, não perca as minhas ovelhas, cuide das minhas ovelhas, não deixe elas se perder. Pois ele está dizendo aqui isso. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Tá vendo? Então, é um cuidado especial, né? Deus disse isso para ele. E nós precisamos entender e aceitar esse cuidado de Jesus. Porque tem muitas pessoas que não dão valor ao cuidado de Jesus. Porque Jesus diz não para algumas coisas que vão fazer mal para nós, que vai de encontro à vontade de Deus. E aí, o que acontece? Nós nos machucamos. E aí tem aquela parábola das 100 ovelhas, né? Nós somos aquela que desgarrou e se perdeu, e o pastor foi atrás e a achou toda suja, morrendo de frio, e toda cheia de carrapicho, agarrada com seus pelos num galho, e as piores situações que ela passou. Veio à noite, ela estava sozinha, e olha, por quê? E ele foi atrás. É isso que acontece conosco. Quando alguém dá uma desviada, Jesus vai atrás. Ele vai atrás, bota alguém para trás da gente. Olha, vai lá, visita lá, lê a palavra, ora com ele, chama ele de volta, traz de volta, esforça-te para que ele possa voltar. E aí, no capítulo 10, o verso 28, voltando lá naquele capítulo que nós começamos, no versículo 11, 10, 11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Mas no versículo 28, Jesus expressa da seguinte forma: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Então, é a ideia de que a gente não vai se perder. Ele vai cuidar da gente todo o tempo todo, para que nós não venhamos nos perder. E a grande pergunta que nós precisamos fazer neste momento é: eu sou uma ovelha de Jesus? Você tem se tornado uma ovelha de Jesus? Você é uma daquelas ovelhas que fugiu do rebanho à vista do filho pródigo, que saiu de casa para ir conhecer o mundo e saber das coisas do mundo? Olha, Jesus tem uma responsabilidade para com você. Mas o que acontece? Já está definido de que não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Agora, a ovelha de Jesus, aquela verdadeiramente que o recebeu como Salvador e Senhor, ela pode até escorregar e cair, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas ela não fica prostrada, ela levanta e volta para o pastor, porque o pastor está sempre procurando por ela. E aí eu queria que você pensasse sobre a sua vida. Que tipo de ovelha você é? Você é aquela que traz alegria ao coração do pastor? É aquela que se relaciona bem com ele? É aquela que leva, né, para ele a sua lã, né? O leite, o filhote, porque a ovelha tem que dar cria, e dando a cria, a ovelha tem leite, e o leite faz queijo, e o queijo é vendido, é lucro para o seu pastor, e nós estamos comparando,
a ovelha, e nós temos que olhar para essa linguagem figurada e ver como é que ela se procede, como é que ela deve se proceder. Normalmente, em circunstâncias normais, uma ovelha, ela nasce, cresce seu pelo, e ela é tosada e vendido o pelo para a manutenção do pastor, né? E isso eu estou falando do animal. Pois é, ela frutifica, ela dá alguma coisa de volta ao seu pastor. Agora, olhando do ponto de vista de Jesus, o que ele quer de nós? O que ele quer que a gente frutifica? Ele quer que a gente deixe o Espírito dele frutificar através da nossa vida. Uma vida cheia de paz, cheia de amor, de alegria, de contentamento. Esse é o fruto que a ovelha de Jesus tem que frutificar. Tem que permitir o Espírito de Deus frutificar esse fruto através da vida das suas ovelhas. Esse é o lucro que nós vamos dar para Jesus. É o louvor que ele vai receber no seu trono, nos seus aposentos. E aí ele vai poder perceber que você está se relacionando com ele. Você encontrou na palavra de Deus, na Bíblia, os suprimentos necessários para viver num relacionamento com Jesus verdadeiramente do ponto de vista santo, que agrada a ele. Que nós possamos ser ovelhas que venham ter um relacionamento amoroso com Jesus. Assim como ele nos amou, nós devemos amar a Jesus. Também temos que abrir mão de algumas coisas na nossa vida, né? Abrir mão do pecado, das coisas que desagradam a Deus, morrer para essas coisas, porque Jesus morreu por nós. Nós temos que nos preocupar com a causa de Jesus. Ele quer que o mundo inteiro conheça o Evangelho, conheça a pregação do Evangelho. Então ele deixou essa responsabilidade para conosco. Então precisamos lembrar e nos preocupar com a obra de Jesus, de que todo homem venha à salvação. Também precisamos ter um relacionamento com Jesus todos os dias, todos os momentos. Não podemos esquecer Jesus. Não podemos deixar Jesus de lado e fazer as coisas que desagradam a ele, porque o relacionamento dele para conosco é puro, é santo. Ele quer o melhor de nós. Ele quer nos santificar para ele, separar para ele. E nós precisamos, assim como ele cuida, né, de cada ovelha para que ela não se perca, nós devemos cuidar uns dos outros, para que nenhum venha se sentir enfraquecido e venha se dispersar do rebanho. Então é uma responsabilidade muito grande da nossa parte, olhando para esse texto que Jesus falou. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Ele deu a vida por mim, deu a vida por você. E nós precisamos entregar a nossa vida nas mãos dele, para que ele possa usar de acordo com a vontade dele. E nós haveremos de sentir alegria, paz, conforto, consolo, sentir Jesus dentro de nós, não perto de nós, dentro de nós, nos acompanhando em todas as lutas, e ele vai ser vencedor em todas elas, porque ele provou isso nos dias que ele esteve conosco. Ele venceu todas elas. Nós queremos orar para a gente encerrar mais um culto, mais uma pregação da palavra de Deus. Eterno Deus e amado Pai, nós estamos, Senhor Deus, no limiar, Senhor Deus, no findar, Senhor, dessa quarentena,
E se o Senhor permitir, Senhor Deus, a partir de amanhã, seremos liberados, Senhor Deus, de acordo com a ciência, Senhor, que o Senhor deu aos homens para que eles tivessem inteligência de cuidar, Senhor Deus, da saúde uns dos outros. E nós te pedimos, no nome de Jesus, que nós possamos sair dessa quarentena mais fortalecido do que entramos. E que tudo o que aconteceu durante esse tempo, e se porventura não liberar amanhã, Senhor, tudo que acontecer durante esse tempo, seja para a glória do Teu nome. Que o Senhor seja conhecido em toda a terra, seja lembrado em toda a terra por aquelas pessoas que estão em aflição, Senhor Deus, aquelas que estão no leito, Senhor, e aqueles que estão em casa, aflito por ter os seus familiares nos leitos, acometido por essa invasão desse vírus, Senhor. Nós pedimos que eles possam lembrar do Senhor. Ah, Senhor Deus, eu sei que o Senhor nos ama, e nos ama de tal maneira. O Senhor se fez carne, habitou entre nós, subiu aquela cruz, pagou o preço do nosso pecado. Um amor que nós não temos palavras para dimensionar, para medir, mas tenha misericórdia de nós e nos ajuda nesses dias tão difíceis. Continue abençoando a tua igreja na face da terra, que ela possa permanecer firme e constante, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, para louvor da tua glória. É no nome de Jesus que nós te louvamos e te bendizemos. Amém.